É sabido que as animações japonesas, ou animes, muitas vezes contêm histórias e dramas inimaginavelmente densas e profundas, abordando muitos dos problemas sociais, políticos e existenciais da sociedade japonesa, e também da raça humana como um todo, podendo se utilizar de elementos surreais, ou não. O sucesso dessas obras em seu país de origem foi quase que instantâneo, e já no final da década de 80, viu os primeiros episódios de mangás serem exportados para o ocidente, mesmo que de forma ainda muito tímida. Com o avançar da década de 90 e os anos 2000, a popularização do estilo animado, mas principalmente pelo amadurecimento do enredo das animações, mesmo as produzidas nesse mesmo hemisfério, pode ser percebida com certa facilidade, pois havia ficado claro que animes e animações não eram mais consumidos apenas pelo público infantil. Enquanto que no passado, clássicos como Tom e Jerry e Pica-Pau se limitavam apenas a entreter as crianças de forma despretensiosa, o amadurecimento fez com que chegasse a hora que essas obras também se apresentarem como meio de ensino e, por vezes, também de doutrinação. Dentre tantos bons exemplos dessa leva de animações do final dos anos 90 e início dos anos 2000, está Vida de Inseto, mais uma das obras despretensiosas, de baixo orçamento e estrondoso sucesso do estúdio Pixar. Por suas ideias criativas, a falta de receio em ousar e traços muito característicos, a Pixar, enquanto independente, se tornou uma grande casa das ideias para as animações, e mesmo com traços e efeitos muitas vezes simples, conseguiu carregar diversas mensagens políticas, sociais e morais em suas obras, o que explica o sucesso do estúdio e a relevância até os dias atuais. Na obra citada, Vida de Inseto, a trama acompanha a rotina de um formigueiro liderado pela princesa Ata e sua mãe, que já intencionava se aposentar em breve e passar o comando de tudo para sua filha. Enquanto ainda aprendia os segredos e o modo de produção das formigas, Ata já precisava lidar com as ameaças dos gafanhotos, que atualmente, durante a primavera, extorquiam e exploravam as formigas, fazendo-as coletar grãos e folhas para alimentá-los, em troca de sua suposta proteção contra os demais insetos. Embora as formigas pareçam aceitar até de bem essa dominação, pois apesar de terem medo dos gafanhotos, sempre conseguiram cumprir bem as metas e nunca foram incomodadas. Flick, uma das formigas mais engenhosas e criativas do formigueiro, inicia a trama tentando convencer seus colegas de que as ideias poderiam fazer com que trabalhassem menos e assim pudessem se ver livre dos gafanhotos. Ridicularizado e também muito atrapalhado, Flick acaba destruindo a pilha de mantimentos que as formigas haviam formado para os gafanhotos, o que enfurece Hopper e sua turma, que prometem voltar ao final do verão, exigindo que a pilha tenha ao menos dobrado até então, ou as formigas sofreriam as consequências de terem desafiado os gafanhotos. Logo responsabilizado pelo ocorrido, inclusive pela própria princesa Ata, Flick acaba sendo enviado para fora do formigueiro em uma suposta missão para pedir ajuda para outros insetos contra uma provável luta contra os gafanhotos, pois não haviam como juntarem tantos suprimentos em um período tão curto de tempo. Contudo, para a surpresa de todos ali, Flick não é morto ou retorna apavorado como esperavam, mas após andar por um dia, consegue chegar em uma cidade apenas com insetos, e uma vez lá, recruta um bando de insetos de circo e desempregados. Por ter ocorrido um mal-entendido e pela ingenuidade de Flick, o protagonista acaba acreditando que eles são grandes guerreiros e que podem dar conta dos gafanhotos sem grandes problemas, o que o faz os levar de volta para o formigueiro, mas não demora para que a verdade seja revelada e os verdadeiros desafios que os gafanhotos representam cheguem para desafiar as suas ideias e suas vidas. É interessante notar que, durante o primeiro ato, embora sejam exploradas e obrigadas a trabalhar sem receber nada em troca, pois fica implícito que os gafanhotos não a protegem de nada, mesmo assim, as formigas parecem aceitar a dominação sem luta ou resistência, simplesmente porque estão acostumadas a viver de tal forma, tendo que trabalhar o dobro do tempo, ao longo do ano, para alimentar as duas espécies inteiras. O trabalho não era considerado escravidão, mas a dominação pela força, assim como em regimes autoritários, fazia com que as formigas resistissem a qualquer ideia de rebelião ou mudança, o que explica a rejeição que o formigueiro parecia nutrir contra Flick, que estava sempre pregando a ideia de que as coisas deveriam mudar, e contra a própria princesa Ata, que caracterizava uma alternância no poder e no sistema, que junto consigo também trazia novas ideias. O primeiro ato, com uma civilização exterior e que pensa de uma forma completamente diferente, marca também o primeiro choque de realidade das formigas, pois as fazem perceber que o sistema extremamente coletivista que haviam adotado não era uma opção indubitável. Enquanto que no formigueiro todos trabalhavam para todos, havendo apenas a distinção entre a rainha por motivos de reprodução e as demais formigas, enquanto no exterior, cada um vivia para si mesmo,
com o individualismo e a satisfação sendo incentivadas, e não apenas o bem coletivo. Ao negociarem a sua proteção com os demais insetos dali, as formigas passam a reconhecer que eram mais uma espécie em meio a tantas outras, e que possuíam habilidades únicas que não podiam ser simplesmente exploradas pelos gafanhotos. Durante o primeiro ato, a motivação para lutar contra os seus dominadores era do medo de uma possível resposta violenta por não serem capazes de juntar tantos suprimentos em tão pouco tempo. Mas aos poucos, a ideia de libertação e de trabalharem somente para si vai amadurecendo nas mentes das formigas, que finalmente resolvem se tornarem os senhores de si mesmos. É fácil haver uma comparação entre a trama de Vida de Inseto e os fundamentos da Revolução Socialista, onde o proletariado tomaria os meios de produção da classe burguesa e passaria a trabalhar somente para seu próprio sustento. Contudo, apesar da metáfora fazer sentido através de uma conceituação mais vulgar e imprecisa, as formigas não viviam em um modo de produção capitalista ou industrial, apenas eram exploradas. Os modos de produção que tomaram não era nada mais nada menos do que sua própria força de trabalho. E uma vez que passaram a ser reconhecidos como uma espécie capaz de ditar o seu próprio destino e cultivar o individualismo, seja ele do indivíduo ou da espécie, se tornaram capazes de também perceber essa dominação e lutar contra ela. Portanto, por mais que haja essa grande semelhança entre a trama e a revolução proposta por Marx e Engels no Manifesto Comunista, a obra não se trata de uma apologia à revolução ou de uma tentativa de doutrinação por parte da Pixar, mas apenas conta uma história de um grupo de formigas que lutam contra a dominação, pois haviam sido controladas por décadas por serem incapazes de perceber a força que possuíam enquanto um grupo. Esse ponto da trama é icônico, pois, mesmo que as formigas reconhecessem a força da sua coletividade para atingir as metas do formigueiro e de comida, eram incapazes de usar esse mesmo artifício para se defender como espécie. Isso chega a ser dito por Flick em várias passagens, pois o protagonista acusa o formigueiro de estar vivendo em um sistema ultrapassado, negando qualquer possibilidade de mudança e progresso no bem-estar. A chegada do circo possibilita a mudança de paradigma e a sucessão do poder marcava exatamente o momento perfeito para que o formigueiro mudasse, pois juntas, as formigas podiam alcançar muito mais do que apenas um território e comida, mas também a sua libertação de uma vez por todas. Essa analogia é exemplificada por Flick enquanto conversa com Dot, a irmã mais nova de Ata, e que coincidentemente era também a única pessoa que acreditava nas ideias e no sucesso do protagonista. Ao reclamar que ainda era muito nova para conseguir voar com suas próprias asas, Flick explica que esse processo era natural, pois era necessário que Dot aprendesse a se comportar como uma simples semente para que estivesse preparada para a força e a responsabilidade de quando fosse uma árvore grande e forte. Da mesma forma, todas as formigas dali eram como pequenas e inofensivas sementes. Havia passado muito tempo em que cada uma delas havia aprendido o valor e as fraquezas que possuíam enquanto sozinhas, o que as fazia evitar todo e qualquer tipo de conflito. Contudo, havia chegado o momento de se unirem para se protegerem, e então, assim como uma grande e imensa árvore, as formigas se tornaram uma unidade que era capaz de não somente vencer qualquer inimigo, mas também de não ser jamais derrotada. Pois mais do que meros insetos, elas também haviam se tornado as portadoras de uma ideia de liberdade e união. E as ideias são a prova de gafanhotos. Muito mais complexo do que parece em um primeiro momento, pois o humor do primeiro ato não deixa transparecer nenhuma das ideias revolucionárias que viriam no segundo. Vida de Inseto mostra como é inconcebível a ideia de qualquer espécie aceitar ser dominada e controlada. Relances de socialismo são fortes, mas mais do que defender a ideia como um todo, a trama apenas se empresta ao conceito de que os trabalhadores não devem aceitar ser dominados, não importando o quão felizes ou seguros estejam, pois a verdadeira felicidade e segurança só se conquista através da felicidade.